Seja bem-vindo ao meu canal para você que irá me acompanhar a partir do YouTube e a página para quem irá acompanhar no Facebook. Meu nome é Alex Rodrigues ou simplesmente Wander e na aula de hoje nós iremos falar da intolerância à lactose. Essas são as minhas redes sociais. Para quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo e deixar a sua mensagem. E a primeira questão que vem é: o que é lactose? Nós já ouvimos bastante falar de lactose. Não, tá cheio. O leite tem lactose. O leite tem lactose. O que é lactose ao certo? Dizer que lactose é um carboidrato ou um açúcar presente no leite de origem animal e seus derivados. Falo de manteiga, queijo, requeijão, creme de leite, iogurte, etc, etc, etc. Então, lactose é um disacarídeo porque é formada por dois monossacarídeos. Quais são? Estou a falar da glicose e da galactose, que são dois monossacarídeos. Então, quando os dois monossacarídeos se unem, formam um disacarídeo que é lactose. Então, temos a formação molecular aí da galactose. Podemos perceber que possui 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, é composta pelos mesmos elementos que a glicose, mas tem um arranjo diferente de átomos. Um açúcar com 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, menos solúvel e menos doce que a glicose. Então, temos aqui a glicose. Nós podemos perceber que o arranjo é mesmo diferente. Temos aqui HO, carbono e H. Aqui temos H, carbono, HO. Por isso que existe esta diferença no arranjo. Ok. Temos aqui a glicose, que é um carboidrato simples utilizado pelas células na respiração celular com a função principal de fornecer energia aos organismos vivos. Então, com isso nós temos algumas generalidades da lactose, dizer que ela é encontrada apenas no leite materno, apresentando diferentes concentrações nos mamíferos, Por exemplo, temos em 100 gramas de leite de vaca desnatado existe 4,9 gramas de lactose. E em 100 mililitros de leite humano, 7 gramas de lactose. Dizer que desta forma os bebês prematuros nascidos com 28 a 32 semanas de gestação têm atividade reduzida de lactase, porém se forem de outra maneira saudáveis, o cólon podem recuperar os carboidratos não absorvidos, prevenindo desta maneira a desnutrição e diarreia dos recém-nascidos na prematuridade. Então, o que é intolerância à lactose? Então, a tão famosa intolerância à lactose é a deficiência do organismo na síntese da enzima lactase, que é responsável na quebra deste disacarídeo que é ou está presente no leite. Falo da lactose. Então, ou por outra, é a diminuição da capacidade de hidrolisar a lactose, que é resultante da hipolactasia ou também denominada lactase não persistente. Então, o que é a lactase, enzima lactase ou enzima beta-galactosidase? Esta enzima beta-galactosidase, popularmente conhecida por lactase, é produzida assim que é e localizada nas microvilosidades no intestino delgado, e sua ação permite a absorção do principal açúcar do leite, lactose. Porém, quando os níveis de beta-galactosidase são esta enzima pertence ao grupo de hidrolases. O que são hidrolases? Hidrolases são enzimas que se unem, também fazem parte deste grupo.
Pode ser encontrado na natureza em diversos vegetais como amêndoas, maçã, damasco, pêssego, podendo ser encontrada também em órgãos de animais como intestino, cérebro, testículos, placenta, além de ser produzida por inúmeros micro-organismos tais como os fungos, filamentosos, bactérias e leveduras, sendo assim estes últimos como fontes mais utilizadas para aplicações comerciais. Falo de leveduras. Ok. Como que a lactase atua no corpo humano? Então, a lactase no corpo humano age na degradação da lactose, que é este disacarídeo que é presente no leite e também nos seus derivados que já mencionamos antes. Então, quando a lactose é ingerida, ela deve chegar até o intestino delgado, onde a enzima irá catalisar sua reação de hidrólise, fragmentando a mesma beta-D-galactose e alfa-D-glicose, possibilitando a sua ingestão. É assim como funciona normalmente a lactase. Então, temos na primeira figura a lactose adicionada à água e com a ação da lactase nós temos a formação de galactose ou glicose. Formação ou podemos dizer que é um substrato ou são substratos, assim podemos dizer. Então, continuando, essa enzima lactase quebra a lactose para que ela possa virar glicose e galactose, que são absorvidas normalmente pela mucosa intestinal. Então, a glicose entra para o pool de glicose do intestino e a galactose é metabolizada no fígado para ser convertida em glicose e entrar nesse pool. Então, quando a galactose não é metabolizada no fígado, ela é metabolizada pelos eritrócitos, já falar de glóbulos vermelhos, ou também denominados hemácias, ou é eliminada na urina. Então, quando esta lactose não é hidrolisada, não é quebrada, não é fragmentada, então ela não é absorvida no intestino delgado e passa rapidamente para o cólon. Então, quando chega no cólon, a lactose é convertida em ácidos graxos de cadeia curta, né? Gás carbônico, gás hidrogênio, pelas bactérias da flora, produzindo acetato, butirato e propionato. Então, os ácidos graxos são absorvidos pela mucosa colônica, desta forma recuperando a lactose mal absorvida para a utilização energética. Então, os gases após a absorção intestinal são expirados pelo pulmão. O que isso quer dizer? As pessoas intolerantes à lactose, por exemplo, quando nós queremos fazer o diagnóstico, nós usamos um teste que é denominado teste do ar expirado. Então, essas pessoas normalmente elas expiram o metano ou o gás carbônico, normalmente, né? A formação da lactose pela flora bacteriana leva ao aumento do trânsito intestinal e da pressão intracolônica, podendo ocasionar dor abdominal e sensação de inchaço. Resumindo, isso pode causar uma dor abdominal e também uma distensão do abdômen. Então, quando o conteúdo que está no cólon é acidificado e o aumento da carga osmótica no íleo e cólon resultante da lactose não absorvida leva a grande secreção de líquidos, só falar de diarreias e fluidos, além do aumento do trânsito intestinal, assim que resulta também em fezes amolecidas e diarreia, como já venha mencionando. Ok, então temos a segunda figura aqui, que é a fisiopatologia da má absorção de lactose. É assim. Primeiro nós temos a lactose que não é digerida, isto no cólon.
Então, nós temos aqui duas chances, ou dois caminhos, posso assim dizer. O caminho à esquerda, né? A lactose não digerida vai e forma o lactato. O que é lactato? Lactato é um produto de metabolismo da glicose, ou seja, é resultado do processo da transformação da glicose em energia para as células quando não há quantidade suficiente de oxigênio. Esse processo é denominado glicose anaeróbica. Então, com isso, vai formar-se dos graxos de cadeia curta. Então, daqui nós temos dois caminhos. Ou a pessoa terá dor abdominal, e quando existe efeito osmótico, a diarreia. O que é o efeito osmótico? Esse efeito osmótico é a variação da pressão osmótica entre duas soluções separadas entre si por uma membrana semipermeável. Então, quando temos a ação das bactérias aqui, nós temos a formação de gases. Gás hidrogênio, gás carbônico e o metano. Então, a adição do gás hidrogênio e do gás carbônico forma o metano. Então, com isso, ocasiona duas possibilidades. Estou a falar de flatulências, ou denominados de flatus, ou borborigmo. A posterior eu irei explicar o que são essas duas coisas, ou esses dois sintomas. Então, nós temos três tipos de intolerância à lactose. Quais são esses tipos? De acordo com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, são intolerância ou hipolactasia primária, intolerância ou hipolactasia secundária, e a terceira, que é intolerância ou hipolactasia congênita. Então, esta intolerância ou hipolactasia primária à lactose normalmente tem o início de sintomas na fase adulta ou também na adolescência, né? É o tipo de intolerância que é mais comum. Nesta parte, o organismo humano diminui normalmente a produção da enzima lactase à medida que há substituição do leite por outros alimentos, tornando difícil a digestão de produtos à base de leite. Nós falamos de leite e dos seus derivados, lembra? Então, é causada por genes e é comum entre africanos, asiáticos e sul-europeus, né? Existem algumas situações raras em que a criança já nasce sem a capacidade de produzir lactase, né? Desta maneira, rejeitando o próprio leite materno, né? As crianças que nascem prematuramente estão mais predispostas a ter deficiência de lactase. Estamos a falar dos prematuros, aqueles que nascem com idade gestacional com menos de 37 semanas, porque os níveis desta enzima só aumentam a partir do terceiro trimestre de gravidez. Então, na hipolactasia secundária, ocorre devido a uma lesão, uma doença ou uma cirurgia que afeta um intestino. Lembrando que a lactase é produzida no intestino delgado. Então, dessa maneira, reduzindo de forma significativa a produção de lactase. As doenças mais frequentes são a doença celíaca não tratada e a doença de Crohn. Então, se este distúrbio que causa a intolerância for tratado, então os níveis de lactase podem ser restaurados, né? Apresentando melhoria na sintomatologia do indivíduo afetado. Mas, em caso de este distúrbio ser irreversível, então não tem como restaurar esses níveis de lactase. Não tem como este indivíduo apresentar melhorias. E na hipolactasia congênita, que é a última, é um tipo de intolerância raro em que os bebês intolerantes por causa da nascem intolerantes por causa da deficiência de lactase. Assim que é. Então é uma herança recessiva, né, que pode ser transmitida tanto da mãe assim como do pai,
né, esta variante genética que vai causar intolerância no bebê. Então, este tipo de intolerância normalmente impede o aleitamento materno exclusivo. Então, este recém-nascido tem que ser alimentado com uma forma para lactantes sem lactose, porque ele é intolerante. Então, nós temos os sintomas da intolerância à lactose. Temos dor abdominal, diarreia, distensão abdominal, flatulência ou flato. O que é isto? A flatulência ou flato nós também podemos chamar de liberação do ar que está na continuação final do intestino, que normalmente nós chamamos de peido, né? Temos borborigmo, que é aquele ronco que acontece no intestino, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, fezes amolecidas, cefaleia, constipação, plenitude gástrica. E por último, temos o último sintoma, que é dispepsia, que é a sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen. Então, para o diagnóstico da intolerância à lactose, nós temos 4 tipos de testes que podem ser realizados pelo profissional de saúde, que é o teste clínico, o teste de hidrogênio expirado, teste de tolerância à lactose e o teste gênico. Então, o teste clínico é aquele que consiste na retirada dos alimentos com lactose da dieta e normalmente os sintomas acabam em alguns dias ou semanas, né? É o teste mais realizado, podemos assim dizer. Então, no segundo temos teste de hidrogênio expirado, né? A lactose não absorvida é fermentada no cólon, levando à produção de hidrogênio, sendo que parte deste gás é absorvido pelo intestino, alcança a corrente sanguínea e é eliminada no ar expirado dos pulmões em concentrações alimentadas, como vimos na figura anterior. Então, no teste de tolerância à lactose, então, depois da ingestão da lactose, pessoas sem esta doença apresentam elevação da glicemia. Por quê? Existe a formação de glicose a partir da quebra da lactose. Lembrando que quando é quebrada a lactose, forma glicose e galactose, né? Valores maiores que 20 mg por decilitro em relação ao jejum. Estas variações não são observadas nos intolerantes. Por quê? Porque não existe esta quebra de lactose. Então não tem como apresentar elevação da glicemia. Então no teste gênico, quando se suspeita da intolerância primária ou congênita à lactose, é possível avaliação gênica para detectar a presença de alguma mutação que proporciona a característica de persistência da produção de lactase e tolerância à lactose. Então, como nós podemos tratar a intolerância à lactose? Ok, em geral, a intolerância à lactose não tem cura, exceto nos casos de deficiência secundária. Nós dissemos muito bem, quando o distúrbio que causa a intolerância for tratado, então existe restauração dos níveis de produção de lactase. Então, por ser resultado de uma doença intestinal, que quando tratada essa doença inicial, a intolerância tende a desaparecer. Porém, os portadores deste distúrbio levam uma vida normal com tratamentos adequados, que se resumem em adequação alimentar. Então, inicialmente é feita a retirada total do leite e derivados da dieta, e em seguida nós temos adição paulatina, né, do leite para avaliar qual quantidade suportada pelo organismo desta pessoa sem causar grandes desconfortos. O manejo desses casos de intolerância tem como principal recomendação uma dieta livre de laticínios, bem como outros alimentos que possam conter lactose, a qual em geral é seguida pelos intolerantes, sobretudo para evitar o desconforto gástrico que ocorre com a ingestão dos alimentos. A suplementação enzimática de lactase em cápsulas, feita de forma diária, é uma alternativa que permite aos intolerantes consumo de laticínios, normalmente sem sintomas
gastrointestinais. Então, para um litro de leite, podemos adicionar 15 gotas, deixando sob refrigeração por 24 horas. Então, depois de adicionar essas 15 gotas, nós vamos esperar 24 horas para poder consumir este leite. Então, com isso também existem alguns medicamentos com enzima lactase, quando for preciso ingerir lactose em situações especiais, né? Podemos encontrar esta enzima em apresentação de pó, pílulas ou líquido e deve ser ingerida logo antes do alimento para a digestão da lactose. Então, trago aqui algo que é super importante. O que é? Nós temos confundido bastante a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite de vaca. Quero transmitir essas diferenças para ti. Eu não vou focar muito na intolerância à lactose, porque nós já falamos bastante, mas sim a alergia à proteína do leite de vaca. Vamos a isso. A alergia à proteína do leite de vaca é uma doença inflamatória mediada pelo sistema imunológico que acomete de forma preferencial o trato gastrointestinal e a pele. Então, ocorre quando o organismo vê as proteínas do leite de vaca ingeridas como um agente agressor e são ativados mecanismos para combater essas proteínas. Ocorre uma reação imunológica contra algumas proteínas presentes no leite de vaca. Falo da beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina, globulina, sorobumina e a caseína, que são alérgenos alimentares mais frequentes no grupo etário até os 2 anos de idade. Dizer que a alergia à proteína do leite de vaca é frequente em crianças menores de 3 anos. 3 anos. Tá bem? A intolerância à lactose pode acontecer para qualquer faixa etária, diferente da alergia à proteína de leite de vaca, que tem uma idade já confirmada, que é menor de 3 anos. Está bem? Ok. Essas reações que são provocadas pela alergia à proteína do leite da vaca podem ser classificadas de acordo com o mecanismo imunológico, né? Reações mediadas por IgE, IgE, imunoglobulina do tipo E, reações não mediadas por IgE e também reações mistas. Então, aquelas que são mediadas por IgE, né, apresentam manifestações rápidas que podem acontecer de minutos ou até em 2 horas após a ingestão do leite da vaca, né? Isso originando-se a partir da sensibilização a alérgenos alimentares com formação de anticorpos específicos da classe IgE que se fixam a receptores de mastócitos e basófilos. Então, as reações não mediadas por IgE produzem manifestações de forma tardia, podendo ocorrer horas ou dias após a ingestão do leite da vaca, e são mediadas por células. E as reações mistas são mediadas por anticorpos IgE e por células, falo de linfócitos T e citocinas pró-inflamatórias. Então, tenho aqui aquilo que são os sinais e sintomas de acordo com os mecanismos imunológicos. É assim, primeiro temos as manifestações cutâneas, gastrointestinais, respiratórias e sistêmicas. Nas manifestações cutâneas mediadas por IgE, nós temos a dermatite atópica, urticária e angioedema. As não mediadas por IgE temos dermatite de contacto e nas mistas temos dermatite atópica. Nas manifestações gastrointestinais mediadas por IgE temos edema e prurido de lábios, língua ou palato, vômitos e diarreia. As não mediadas por IgE temos proctite e enterocolite, e nas mistas temos esofagite e gastroenterite eosinofílica. Nas respiratórias, nas manifestações respiratórias, nós temos asma e rinite para aquelas que são mediadas por IgE.
Para as não mediadas por IgE, temos hemosiderose pulmonar, também denominada de síndrome de Heiner. E nas mistas temos asma. E temos por último nas sistêmicas, mediadas por IgE, anafilaxia e choque, que podem provocar a morte. Para o diagnóstico da alergia à proteína de leite de vaca, os primeiros passos que devem ser seguidos são antecedentes familiares, a idade do início dos sintomas, natureza dos sintomas, frequência de sua manifestação, o tempo entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas, bem como nós vimos os tipos e também as horas ou o tempo que pode se manifestar. Temos também a quantidade de leite necessária para provocar sintomas e a influência de fatores externos sobre a manifestação, por exemplo, alterações hormonais ou estresse emocional. Então, com isso também podem ser desenvolvidos alguns exames complementares. Temos dieta de restrição, teste de desencadeamento oral. Então, esse teste de desencadeamento oral não pode ser feito para aqueles que apresentam choque ou anafilaxia, senão pode os levar à morte. Então, temos já a endoscopia e biópsia intestinal, deve ser indicados em pacientes com sintomas gastrointestinais persistentes, testes cutâneos como prick test ou patch test, são testes cutâneos de hipersensibilidade imediata. A confirmação do diagnóstico ocorre quando a formação de pálpula de 3 mm ou mais, uma espécie de teste de Mantoux para quem conhece. Diagnóstico laboratorial, temos análise sérica de IgE específica. Temos aqui uma pergunta: leite desnatado ou integral? Que aqui em Moçambique nós denominamos o integral como leite gordo, o desnatado como o leite magro. Temos aqui algumas características ou propriedades de cada leite. Qual deles que um intolerante deve tomar? Nenhum. Por quê? Eu digo nenhum porque o leite desnatado passa de um processo que é denominado desnatação, né? Em que consiste na perda de gorduras e tudo mais, né? Por isso que ele é magro. Mas quanto à lactose, continua nas mesmas proporções. Então, não recomendo nem o leite integral, o gordo ou desnatado magro. Muito obrigado. Subscreva-se no meu canal e ativa o sino de notificações para que eu possa fazer mais vídeos. Até a próxima.